Vamos continuar então aqui nesse vídeo, o nosso vídeo anterior. Primeiramente, o protesto. Protesto é uma forma de provar que não houve o pagamento por parte do emitente. Vamos ter também outra forma de provar que não houve pagamento por parte do emitente, que é por meio da declaração do banco sacado, identificando a inexistência de fundos por parte do emitente. Depois disso, nós vamos ver aqui a dispensa então do protesto. Quando é que o protesto ele vai ser dispensado? Primeiramente, o protesto então ele vai ser dispensado quando a ação cambial ela for proposta contra o emitente e seus respectivos avalistas, quando o cheque ele tiver a cláusula sem despesa, que é uma cláusula que dispensa que ser colhido o protesto para poder entrar com a ação cambial. Lembrando que ela pode ser proposta, ela pode ser colocada aqui tanto pelo emitente quanto pelo endossante. Se for colocado pelo emitente, vai ser facultativo aos outros signatários do cheque. E se for colocado pelo endossante, nós vimos que ele vai produzir efeitos somente perante esse endossante. E aí, no caso, então, essa cláusula, ela possibilita que o portador do cheque ele entre com a ação contra aquele que colocou, sem precisar colher o protesto. No caso, ele vai ser dispensado também quando o banco sacado ele tiver sido liquidado, ele tiver em liquidação aqui extrajudicial, ele tiver em processo de falência ou ele tiver em situação de intervenção. Depois disso, então depois de falarmos sobre o protesto, vamos entrar agora em ação cambial. Se tratando da ação cambial, nós vamos falar aqui dos prazos de prescrição, então, para a propositura da ação cambial. Primeiramente, nós vamos falar do primeiro prazo que eu comentei no vídeo anterior, que é o prazo de apresentação. O prazo de apresentação, ele é o prazo de 30 dias. Se o cheque ele tiver sido emitido aqui, ele tiver sido emitido no local, então, de origem do cheque, e ele vai ser aqui de 60 dias quando ele tiver sido emitido em outro local que não seja de origem do cheque, ou seja, em outra praça. Então é isso, se tiver sido emitido fora do local de origem dele. E aí, no caso, depois desse prazo de apresentação, começa a contar o prazo prescricional para ação cambial, que ele é um prazo de 6 meses, então é um prazo de 6 meses para você propor a ação cambial. E depois do prazo para a propositura da ação cambial, nós vamos ter aqui o prazo para a propositura da ação monitória, que ela é uma ação fundada justamente em um título que perdeu a sua exigibilidade, mas ainda existe lá o título, existe lá ainda o crédito. Então, ele só perdeu o caráter lá de possibilitar a exigibilidade por meio da ação cambial, da ação de execução. E aí, nós vamos ver agora, lembrando que o prazo para a propositura da ação monitória é o prazo de 3 anos, após ter passado o prazo de 6 meses para a ação cambial. E agora nós vamos ver o cheque sem fundo. No caso do cheque sem fundo, que eu fiquei de comentar nesse vídeo, ele é aquele cheque que ele foi emitido com a inexistência de fundos na conta do emitente. Então, o emitente ele emitiu o cheque sem ter dinheiro na sua conta. No caso, esse cheque ele não perde o seu caráter de exigibilidade, ele pode ser exigido lá, em ação cambial, pode ser exigido o pagamento dele, o cumprimento desse cheque. E nós vimos que ele pode ser emitido aqui de forma dolosa, ou seja, com a ciência aqui do emitente da inexistência de fundos, ou ele pode ser emitido de forma culposa, quando ele não sabia da existência de fundos. Se ele emitiu sabendo da inexistência de fundos, ele responde pelo artigo 171 do Código Penal, no seu parágrafo 2º, inciso 7º, que fala justamente do crime de estelionato. Agora, se ele tiver emitido de forma culposa, ele não responde por esse crime de estelionato. No caso, as espécies agora de cheque. Primeira espécie de cheque que nós vamos analisar aqui é o cheque ao portador. O cheque ao portador ele está previsto no artigo 5º da Lei de Cheque. No caso, o cheque ao portador ele é um cheque que não identifica o beneficiário, ele não vai estar identificando lá quem é o beneficiário, mas esse cheque ao portador ele vai ser feito o pagamento, lembrando, ele não identifica o beneficiário, ele vai ser feito o pagamento a quem estiver portando esse cheque. Lembrando que ele pode ser endossado pela simples tradição, não é necessário que seja feito lá um endosso, pode ser somente a tradição do cheque. E no caso nós vamos ter o cheque nominativo. O cheque nominativo
que é a segunda espécie de cheque, ele é um cheque que ele vai identificar quem é o beneficiário do cheque. Então, ele vai conter lá o nome do beneficiário do cheque, só vai ser pago a quem tiver identificado lá nesse cheque. No caso, ele só pode ser transmitido por endosso. A próxima espécie de cheque, a terceira espécie de cheque que nós vamos ver, são cheques com cláusula à ordem. A cláusula à ordem, ela possibilita a transmissão do cheque por endosso, pelo endosso. No caso do cheque, que é a próxima modalidade, a próxima espécie, no caso do cheque não à ordem, ele é um cheque que ele não possibilita a transmissão dele pelo endosso. Ele só vai poder ser transmitido aqui por cessão civil de crédito. Lembrando que eles estão previstos aqui no artigo 17. Lembrando que o cheque ele é sempre presumidamente à ordem, então ele pode ser sempre transmitido por endosso. O próximo tipo de cheque que nós vamos ver aqui é o cheque pós-datado. O cheque pós-datado ele é um cheque que ele é emitido em uma data, mas a data de apresentação é posterior a essa data de emissão, então é uma data futura. No caso do cheque pós-datado, por exemplo aqui, eu emito um cheque hoje, com data de apresentação aqui para daqui a um mês. Então, somente daqui a um mês ele vai poder ser apresentado para ser colhido o pagamento. Lembrando o seguinte, que no caso do cheque pós-datado, se ele for apresentado aqui antes da data fixada para apresentação para o pagamento, nós vimos que ele vai ser feito o pagamento normalmente ao portador, mas pode o emitente entrar com a ação cambial, pode o emitente entrar aqui com a ação, na verdade cambial não, com a ação de indenização aqui contra o portador do cheque, segundo súmula do STJ de número 370. No caso, o próximo tipo de cheque que nós vamos ver, a próxima espécie de cheque que nós vamos ver são cheques cruzados. Os cheques cruzados, eles são cheques que eles foram colocados duas linhas paralelas ou no topo ou no meio do cheque. Foram colocadas essas linhas por quem? Foram colocadas essas linhas pelo emitente ou pelo portador legitimado. Lembrando aqui o seguinte, lembrando aqui que a finalidade do cruzamento é nada mais, nada menos do que impedir que o cheque ele seja pago somente com a simples apresentação, que ele seja pago aqui na boca do caixa, que ele seja pago no caixa, ou seja, você chega com o cheque, apresenta e ele faz o pagamento, é justamente para evitar isso. Lembrando que essa finalidade aqui, ela vai atingir a todos os cheques atualmente, porque atualmente todos os cheques com valores acima de R$100 devem identificar quem é o beneficiário, justamente para impedir que ele seja pago com a simples apresentação. E aí, no caso do cruzamento, ele pode ser em branco ou em preto. O cruzamento em branco, ele não identifica o banco sacado. E aí, no caso desses cheques, eles vão ser feitos pagamentos aqui do banco sacado. No caso do cheque com cruzamento em branco, ele vai ser feito do banco sacado ao banco em que o cheque ele foi depositado, E no caso do cruzamento em preto, é quando tem a identificação aqui do banco que vai ser feito o pagamento. Então, ele indica o nome do banco que vai ser feito o pagamento. E aí, nesse caso, o pagamento ele vai ser do banco sacado, ele vai ser feito do banco sacado ao banco que estiver indicado no cheque, ou ele vai ser feito o pagamento do banco sacado ao seu próprio cliente, quando o banco que tiver sido indicado para ser feito o pagamento, ou o banco, no caso, sacado. E aí, depois disso, vem o cheque para ser levado em conta. No caso do cheque para ser levado em conta, ele vai ter uma cláusula para ser levado em conta que foi colocada pelo emitente ou pelo portador legitimado. Lembrando que essa cláusula aqui, ela vai ter a mesma finalidade do cruzamento. E no caso desses cheques, vão ser feitos pagamentos aqui, vão ser feitos então os pagamentos de três formas. Eles podem ser feitos mediante crédito em conta, mediante transferência ou mediante o quê? Ou mediante, esqueci agora o termo, ou mediante compensação. No caso da compensação, é quando o portador do cheque, ele tem aqui uma dívida em relação ao banco que foi indicado lá, em relação na verdade, ao banco que ele fez o depósito. Nesse caso, vai ser feita então a compensação, vai ser feita então mais e menos, tá? A dívida que ele tem com o crédito que ele recebeu. No caso agora, o próximo cheque que nós vamos ver é o cheque visado. O cheque visado, ele é um cheque que ele vai ter sido assinado, ele vai ter uma vista do banco,
E essa vista do banco, ela vai justamente aqui assegurar ao portador do cheque a existência de fundos suficientes para honrar com a obrigação que foi tida com ele em relação ao cheque. Então é quando o banco ele diz, ok, na data tal vai ser feito o pagamento desse cheque porque tem fundos. Então é quando o banco faz isso. Quem pode solicitar a vista, Natanael? Quem pode solicitar a vista é o portador, o beneficiário, primeiro beneficiário, ou o emitente. Então somente eles podem solicitar a vista. Lembrando que o cheque ele não pode ter sido endossado. Ele não pode ter sido endossado. E aí no caso dessa vista, foi dada a vista pelo banco. O banco, o que ele vai fazer depois de dar a vista? Ele vai separar uma quantia suficiente para honrar com a obrigação, dentro do prazo de apresentação. Passou o prazo de apresentação, ele devolve essa quantia que ele tirou da conta, ela devolve para a conta do emitente, e aí, no caso, continua normalmente. Então, ele cancela a vista e devolve esse dinheiro. Lembrando que se o cheque ele for apresentado para o pagamento após o prazo de apresentação, o banco ele vai fazer o pagamento normalmente desse cheque. E aí, no caso, o cheque fiscal. O cheque fiscal ele é um cheque que ele é emitido pelo poder público. Então, é outra espécie de cheque, ele é emitido pelo poder público para compensar, para restituir aqui uma pessoa que fez o pagamento de um tributo em excesso. Então, ele fez o pagamento de um tributo em excesso ao que foi cobrado. Ou ele pagou errado em excesso, ou foi cobrado dele em excesso. E no caso, com o intuito de incentivos fiscais também é emitido esse cheque. E aí, se tratando das espécies de cheque, o próximo tipo de cheque que nós vamos ver é o cheque administrativo, que é um cheque emitido pelo banco contra ele mesmo. É quando o banco ele é tanto sacado, quanto ele é o quê? Quanto ele é o emitente do cheque. Então, ele emite contra suas próprias instituições. E aí, depois disso, nós vamos ter aqui, na última espécie, o cheque em branco. No caso do cheque em branco ou incompleto, ele é um cheque que ele foi preenchido incorretamente, ou ele faltou com requisitos, ou ele deixou de cumprir com requisitos exigidos pela lei, que eu falei no vídeo anterior quais são os requisitos. Então, ele foi preenchido de forma incompleta, ou ele faltou com requisitos previstos na lei. Lembrando o seguinte, que na data da apresentação, pode o portador do cheque, quem estiver portando esse cheque, preenchê-lo, se tiver de boa fé. Nesse caso, o portador ele vai poder preencher, segundo a súmula do STF de número 387. Continuando o nosso estudo aqui nesse vídeo, nós vamos agora analisar os institutos importantes a respeito de cheque. Se tratando então de institutos importantes a respeito de cheque, nós vamos analisar dois institutos. O primeiro instituto aqui importante, no caso do cheque, é a contraordem. A contraordem, ela é uma revogação do pagamento. Ela é uma revogação do pagamento dada aqui pelo emitente ou pelo portador legitimado. Então, ela é uma revogação do pagamento que é dada pelo emitente. Lembrando que essa revogação, ela tem que ser comunicada, seja de forma judicial, seja de forma extrajudicial. Ela tem que ser comunicada e ela tem que trazer um motivo. Lembrando que ela vai ficar valendo após o prazo de apresentação. Então, fica valendo. Se não tiver essa cláusula, o banco faz o pagamento após o prazo de apresentação normalmente. E no caso da oposição ao pagamento, é o que? Ela é uma sustação do pagamento. Ela já é mais grave. No caso, então, da oposição do pagamento, ela vai ter que ser comunicada por escrita ao banco sacado. E tem que ter um relevante motivo. Ela tem que ter um relevante motivo. Não pode ser qualquer motivo, tem que ser um motivo relevante. Por exemplo, fechou um negócio para a pessoa fazer uma construção para você e ela não fez. Aí você pode ir lá e fazer uma oposição ao pagamento. E aí, no caso dessa oposição ao pagamento, nós vimos que ela vai ficar valendo a partir do momento em que ela for dada. Então, a oposição do pagamento fica valendo a partir do momento em que ela for dada. E a previsão legal da contraordem é no artigo 35 e no caso da oposição ao pagamento no artigo 36 da lei de cheque. Então, depois vocês dêem uma olhada lá que está bem explicativo essa parte de cheque.